O Homem dos Relógios, de Arthur Conan Doyle, com tradução de Monteiro Lobato e narrado por Guto Nejaim para a saga Egmont. Conto publicado pela primeira vez na The Strand Magazine em julho de 1898. Muita gente ainda deve estar lembrada do barulhento caso que na primavera de 1892 tanto preocupou a imprensa, o mistério de Rugby. Sobrevindo numa época de pasmaceira, atraiu esse caso a atenção do público mais do que devia. Era um misto de trágico e maravilhoso, exatamente como o que era a curiosidade humana. O interesse finalmente desapareceu quando, após infrutíferas investigações, foi verificada a impossibilidade de uma solução, e o mistério de Rugby viu-se enterrado no arquivo dos problemas insolúveis. Recente comunicação, entretanto, vem esclarecê-lo. Antes de abordar o assunto, temos de voltar atrás e reviver os fatos naquele tempo tão debatidos. Eram os seguintes. Às 5 horas da tarde do dia 13 de março de 1892, um trem partiu de Euston Station para Manchester. Dia chuvoso e feíssimo, e dos mais impróprios para viajar. Aquele trem, entretanto, era o favorito dos homens de negócios porque faz o percurso em 4 horas e 20 com apenas 3 paradas pelo caminho. Isso explica a razão pela qual, a despeito do mau tempo, os carros se encheram como de costume. O chefe do trem era um velho e sólido funcionário com 22 anos de serviço chamado John Palmer. O relógio da estação ia bater 5 horas e Palmer já se aprestava para dar ao maquinista o sinal de partida quando viu 2 passageiros atrasados que se aproximavam correndo. Um era um homem excessivamente alto, vestido de um longo sobretudo de punhos e gola de astracan. De 50 a 60 anos de idade, mas excepcionalmente bem conservado. Vinha de mala de couro em punho. O outro era uma senhora alta e esticada, de passos largos, bem abrigada num waterproof e com o rosto escondido em um véu negro. Dava a impressão de filha do homem alto. Ao alcançarem o trem, vacilaram, espiando pelas janelas, o que levou o chefe Palmer a adverti-los. Depressa! O trem está a partir! A primeira classe, indagou o homem. O chefe abriu a porta do carro que tinha na frente e, nesse instante, gravou-se na sua memória o vulto de um homenzinho que lá estava, de charuto na boca, e gravou-se de modo que pôde mais tarde descrevê-lo para a identificação. Era um homem de 35 anos, mais ou menos, vestido de cinzento, nariz agudo, olhos vivos, rosto queimado pelo sol e barba preta, cerrada. Ao abrir-se a porta, o homenzinho olhou para o chefe e para o casal que o acompanhava. Isto é um compartimento para fumantes, disse o homem alto. A senhora não suporta o fumo. All right, exclamou John Palmer e, fechando a porta de golpe, abriu a imediata, que dava para um compartimento vazio onde meteu os 2 retardatários. Em seguida apitou e o trem partiu. O homenzinho de barba preta ainda apareceu à janela e disse qualquer coisa ao chefe. Palavras que se perderam no rumor da partida. Palmer galgou uma das plataformas do trem em movimento e não pensou mais no caso. 20 minutos depois, o trem parava em Willesden Junction. O exame mais tarde feito nos bilhetes demonstrou que nenhum passageiro ali descera ou embarcara. Às 5h24, a viagem prosseguiu, chegando o trem a Rugby às 6h30, com 5 minutos de atraso. Em Rugby, os guardas observaram que a porta de um dos carros da primeira classe estava aberta. Causando espécie aquilo, entraram a investigar. O compartimento para fumantes estava sem ninguém. Apenas uma ponta de charuto denunciava o seu último ocupante. A porta desse carro conservava-se fechada. No compartimento contíguo também não havia sinal do homem alto nem da mulher. Haviam desaparecido os 3 passageiros. Em compensação, foi encontrado o cadáver de um moço bem vestido, de joelhos dobrados, ombros entalados entre os 2 assentos e a cabeça encostada à porta. Uma bala lhe havia penetrado.
Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.